Muito bem, muito bem. Vamos fixar o comentário aqui para começar a nossa Semana Direito, a nossa live semanal das segundas-feiras às 7h30 da manhã. Começando direito. Bom dia, Roberta. Bom dia, Sandra. Hoje vamos falar um pouco sobre prescrição e ação de revisão de contrato. O direito não socorre a quem dorme. Vamos analisar aí o agravo interno no agravo em recurso especial 2396-880, originário de São Paulo, julgado pelo STJ no final de 2024 e que faz parte do informativo extraordinário, edição extraordinária do STJ, edição número 23, divulgada na penúltima semana de janeiro, em 21 de janeiro de 2025. Muito bom dia a todos e a todas que estão chegando por aqui. Temos aqui a Margot, muito bom dia. Temos aqui professora Simone, muito bom dia. Ih, rapaz, agora Natutira, acho que é isso, Natutira. Bom dia, aqui fiquei com dúvida, muito pequenininha essa fonte. Vamos começando aqui, Ângela Maria, bom dia, Cacilda, bom dia, Sancler, bom dia, que maravilha! Hoje eu tô de terno porque estamos aqui no dia seguinte da Supercopa, muito bem, aqui exibindo aqui minha roupa de gala. Não é isso? Aos queridos e queridas amigos botafoguenses. Minha família é uma família de botafoguenses. Eu lamento, mas na verdade não lamento não. Comemoro felizmente aí, começar o ano com o pé direito, ganhando a Supercopa. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Joyce, muito bom dia. Daniele, muito bom dia. André Schutz, acho que é isso. Muito bom dia. Mauro, bom dia. Muito bem, pessoal, muito bem. O pessoal vai entrando aqui, vocês vão curtindo e esta live vai aparecendo para mais pessoas. Então, se vocês puderem dar aí uma curtida, a gente vai aparecendo mais rápido para as outras pessoas, as pessoas vão entrando, a gente consegue começar efetivamente a nossa semana começando direito. Tem aqui o assunto de hoje, é um assunto que deriva de um agravo interno. Fiquei sabendo desse informativo extraordinário na semana passada. Muito bem, Joyce. Esse informativo traz aí algumas questões interessantes. Essa aqui é uma delas, tem algumas questões interessantes aí, uma relacionada a direitos autorais em plataformas de streaming, tem bastante assunto. Essa aqui, julgada a relatoria do ministro Marcos Bruzzi, é um tema que eu considero bastante relevante para o dia a dia das pessoas, não apenas para a prática profissional dos advogados, embora aqui, evidentemente, seja o foco principal, mas é uma questão que toca a muitas situações da vida, que é a questão da gente ajuizar, da gente judicializar uma discussão sobre uma dívida contratual, ou uma dívida representada em um título de crédito, por exemplo, uma nota promissória. E quando a gente ingressa com essa ação revisional, o que a gente está pedindo? Nas ações revisionais, nós estamos discutindo que aquele valor cobrado naquele contrato ou naquele título, ele não seria o valor justo ou não seria o valor correto. E com isso, instaura-se uma dúvida sobre aquele valor que está sendo exigido. Então, é como se com essa ação a gente levantasse uma dúvida, um ponto de interrogação sobre a liquidez do título, daquele título que instauraria a cobrança, ou que representaria a cobrança. Essa ação revisional, ela pode ter várias motivações, vários fundamentos diferentes. A gente pode ter vários fundamentos diferentes
para mover uma ação revisional. Mas o que a gente vai buscar, em qualquer um dos casos, é uma sentença que determine com exatidão qual seria o valor devido. Então, o que a gente busca com a ação revisional é que o juiz reconheça as nossas razões e modifique o título, determinando o novo valor efetivamente devido. Então, eu quero que ele, de alguma forma, modifique aquilo que me está sendo exigido, aquilo que me está sendo cobrado, modifique, portanto, o contrato ou modifique o título representativo daquele crédito. Quais são os fundamentos mais frequentes em ações revisionais? Bom, primeiro ponto mais frequente que a gente vai encontrar nas ações revisionais em geral é a alegação de que a cobrança da dívida está amparada em práticas abusivas ou em cláusulas contratuais abusivas. Existe, portanto, na origem da dívida, um critério de cálculo que seria ilegal, né? A ilicitude viria da abusividade da forma como o credor está contabilizando aquele crédito, né? E, portanto, gerando ali uma dívida excessiva, um valor indevido. A revisional muito frequente, por exemplo, é quando se está impugnando a taxa de juros que está sendo praticada pelo credor contra o devedor, porque estaria pautada em uma cláusula desproporcional, por exemplo. Então, uma das situações muito frequentes de ação revisional diz respeito à taxa de juros. Então, vamos pegar aqui uma hipótese. Vamos dizer que eu tenha celebrado um contrato com um determinado credor e eu reputo que os juros que estão sendo cobrados por esse credor, ele é excessivo, ele é manifestamente excessivo, ele estaria ali estabelecido em taxas abusivas. O que eu vou ter que fazer? Na minha ação revisional, eu vou ter que justificar, vou ter que fundamentar por que essa taxa que está sendo cobrada pelo credor seria, né, uma taxa abusiva. Por que ela seria ilícita? No caso dos juros, que eu estou tomando aqui como exemplo, essa taxa poderia ser abusiva, por exemplo, por ser maior do que o limite legal permitido. Então, para contratos civis, para contratos empresariais, onde exista uma taxa legal, a cobrança maior do que o limite legal permitido, e aí o limite legal pode estar na lei da usura, o limite legal pode estar em alguma legislação específica para aquele tipo contratual, o limite legal pode estar no próprio Código Civil em algumas situações, e aí eu tenho aquela taxa de juros abusiva e eu ingresso em juízo dizendo, olha, eu quero que haja um reconhecimento de que aquela cláusula é abusiva, de que a taxa praticada é abusiva e, portanto, eu quero a revisão de todo o cálculo que foi feito desde lá da origem do contrato até agora. Eu quero que se compensem os valores que eu paguei a maior, eu quero que se recalcule todo o saldo devedor e, portanto, esse contrato, esse título executivo, ele precisa ser revisto para que o valor correto seja, então, atribuído. Eu estou com uma situação agora em que meu cliente está sendo demandado em 33 milhões de reais numa execução e a gente está impugnando o cálculo. Nós apresentamos uma impugnação mostrando que houve ali uma cobrança indevida, porque a cláusula contratual não previa os juros da maneira como eles estavam sendo contabilizados, previa de uma outra maneira, e que por isso a dívida seria de 5 milhões de reais e não de 33 milhões de reais. Aqui é uma hipótese de impugnação. Se eu tivesse ingressado com a ação primeiro, a minha ação seria uma ação revisional da cobrança. Eu estaria pedindo a revisão dos cálculos do credor para afastar aquela cobrança abusiva por ele pretendida. Como neste caso foi o inverso, ele ingressou com a execução, o que eu estou fazendo é uma impugnação, né, ao cálculo apresentado em juízo para demonstrar que a execução está pautada num valor indevido. Isso é só um exemplo, tá, gente? Então você tem várias situações em que você vai ingressar em juízo, ou pode ser necessário ingressar em juízo pedindo a revisão do contrato. Então, porque existe na origem
uma cobrança abusiva, uma cláusula abusiva, um valor que já desde a origem seria desproporcional ou o critério utilizado seria indevido. A segunda hipótese, que também tem gerado bastante ações revisionais, é quando o valor originário ele estava até correto e adequado. As cláusulas contratuais que definiam o valor originário estavam corretas e adequadas. Mas durante a vigência do contrato, ocorreu um fato superveniente, extraordinário e imprevisível, e esse fato superveniente, extraordinário e imprevisível acabou gerando um desequilíbrio nessa relação contratual, acabou afetando e desequilibrando aquela relação contratual que a gente chama de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, são duas hipóteses de ações revisionais que eu estou suscitando aqui com vocês, estou levantando aqui com vocês, que são as mais frequentes. A primeira é, eu estou movendo essa ação revisional porque desde a origem da contratação existe uma prática abusiva. Desde a origem da contratação existe cláusula que prevê uma forma ilícita de cobrança ou um critério, né, desproporcional de cobrança que estaria em contrariedade ao sistema jurídico. Então, o que eu estou pedindo é uma revisão retroativa para que desde o momento da contratação aquele contrato seja revisto, afastando-se a cláusula abusiva ou as cláusulas abusivas e recalculando o débito, portanto, desde a origem. No meu segundo exemplo, eu tenho um contrato que começa correto, começa equitativo, ele começa em equilíbrio, as cláusulas estão perfeitas, em conformidade com a legislação vigente, mas ocorre um fato superveniente. Esse fato superveniente é extraordinário ao risco do contrato. Havia sobre ele um certo grau de imprevisibilidade e, por isso, houve um desequilíbrio de um certo ponto do contrato em diante. Então, o contrato esteve vigente sem problemas até um certo momento e, a partir daquele momento, deu-se o desequilíbrio. E aí eu quero uma revisão que ela não vai retroagir à origem do contrato. Não vai. Eu tenho uma revisão que ela vai fazer, vai gerar um recálculo, vai gerar uma modificação naquele contrato a partir daquele momento em que eu aponto em juízo a necessidade dessa revisão. A partir do momento em que eu aponto a ocorrência do fato superveniente que gerou aquele desequilíbrio e que requer, portanto, um recálculo para esse meu contrato. Então, enquanto na primeira hipótese, o meu pedido de revisão retroage ao momento da contratação e importa, portanto, em um recálculo de todo o contrato, no meu segundo caso, o meu pedido de revisão ele é daqui para frente. Ele vai pegar esse momento de desequilíbrio, esse fato, esse momento de desequilíbrio, e vai calcular daqui para diante. Mas as duas hipóteses são ações genericamente chamadas de ações revisionais. Tanto num primeiro caso como num segundo caso, o que o objetivo é que haja uma revisão do contrato, que haja uma revisão daquela dívida, para que se possa estabelecer por sentença qual seria o valor justo a ser pago pelo devedor em proveito do credor. Esse é um tema, portanto, muito relevante. Um dado histórico aqui que vale para a gente contextualizar. Até os anos 1990, e, por favor, me sinalizem aí, pode ser com um joinha, me deem aí um aceno de que vocês entenderam essa primeira parte, porque ela é uma premissa importante, de que a minha revisional ela pode estar pautada numa ilicitude originária ou ela pode estar pautada num fato superveniente e vai mudar um pouco os efeitos da revisional, se a revisional vai retroagir à data da contratação ou se a revisional vai ser daqui para frente, do momento em que eu postulo essa revisão, né, dali para diante, ou se ela será retroativa. Né? Então, Margot, tá ok? Então ficou compreendido aí?
A Ana Guiar escreveu um por favor aqui, Ana, e eu acho que eu perdi alguma fala sua anterior, porque eu não estou entendendo aqui. Não sei se você tinha feito alguma pergunta antes. Depois você me esclarece aqui, Ana. Você pode depois fazer aqui o teu esclarecimento, porque eu fiquei meio perdido aqui. Então, maravilha, Valdir. Obrigado aqui pela confirmação. Então, tá tudo certo. Então, essa é a primeira parte da minha história. E aí, eu queria dizer a vocês que até a década de 1990, até o final dos anos 1980, e é só para contextualizar, para a gente saber como é que a gente chega no julgado. Ah, um exemplo desse segundo caso, Ana Guiar? Claro, sem problema. Então, antes de eu falar do dado histórico. Vamos pegar aqui um exemplo desse segundo caso, Ana. Vamos dizer o seguinte. Vamos pegar um exemplo aí bem recente, né? Quando nós estivemos no período mais crítico da pandemia, lá em 2020, a gente teve um aumento expressivo em alguns custos relacionados a insumos da indústria, a insumos agrícolas, e esse aumento expressivo nesses insumos mexeu com o IGPM, o Índice Geral de Preços Médio, né? O IGPM, ele foi afetado substancialmente. E quando chegou no ano de 2021, ali no primeiro semestre de 2021, o IGPM, muitos de vocês devem lembrar, o IGPM bateu um recorde para o período, alcançando incríveis 37% acumulados, né, de inflação acumulada. Então, entre 2020 e 2021, o IGPM bateu 37%. Mas quando a gente olhava para o restante da economia, que não envolvia aqueles insumos agrícolas, não envolvia aqueles insumos da indústria, não envolvia chamadas commodities, e, portanto, não estavam tão influenciadas pelo mercado internacional e pela escassez de insumos, você olhava uma inflação nos outros índices que ficava ali em torno de 10%. Então, você tinha um IGPM de 37% e os outros índices de 10%. Imagine que o teu contrato ele estava pautado no IGPM, mas o seu contrato não tinha insumos agrícolas, ele não tinha insumos da indústria, ele era um contrato de aluguel, um aluguel residencial, por exemplo. Então você tinha um contrato de locação residencial que tinha como índice de reajuste o IGPM e você se deparou com um reajuste de 37%, quando a inflação, na média, tinha ficado em torno de 10%. Muita gente alegou que essa variação abrupta e intensa do IGPM por causa da pandemia era um fato superveniente e extraordinário. Esse efeito gerado era superveniente e extraordinário e tinha desequilibrado aquele contrato de locação porque estava gerando um aumento do aluguel muito acima do que seria a média de inflação, considerando todos os outros índices e todos os outros números. E isso poderia, então, ensejar uma ação, e muita gente propôs ações revisionais, pedindo o seguinte: olha, eu quero que seja revista a cláusula do IGPM para que seja aplicado um índice de inflação compatível com o que de fato aconteceu nos aluguéis. Ao invés de aplicar um índice que refletia petróleo, que refletia soja, um índice que refletisse realmente o mercado locatício, o preço médio do metro quadrado de locação. Essa revisão é uma revisão por fato superveniente, extraordinário e imprevisível naquele contexto, que trouxe um desequilíbrio alegado entre os valores das prestações e que estava gerando ali um pedido superveniente de revisão. Essa seria uma hipótese, né? A revisional locatícia é geralmente baseada nisso, né? Aconteceu alguma coisa que fez com que o valor do aluguel ficasse desproporcional ao que seria o valor médio de mercado, justificando ali um pedido de revisão. Por exemplo, tá? Estou dando aqui um exemplo, mas é porque é um exemplo relativamente recente que dá para a gente organizar bem as ideias. Então, revisões retroativas por cláusulas abusivas, retroage a data da celebração, revisões por fatos supervenientes baseadas em situações novas, em que a gente vai discutir daqui para frente o que aconteceu. Até o final dos anos 80, a gente tinha muita dificuldade
junto ao judiciário de ter admitido uma ação revisional. Havia uma ideia de que a ação revisional ela era uma forma do juiz interferir no contrato, e de fato é. Né? O juiz é que vai determinar o valor justo ou o novo critério a ser aplicado. Então, sim, o juiz interfere, na ação revisional o juiz interfere no contrato. Havia muita resistência que pudesse haver essa revisão judicial de um contrato, por causa do pacta sunt servanda, por causa da regra geral de que o contrato ele deve ser cumprido tal como foi combinado, né? Que deve haver ali uma proteção, uma segurança jurídica aos contratantes. Então, até o final dos anos 80, até o início dos anos 1990, os juízes resistiam muito à revisão contratual. Admitia-se até a anulação de um contrato. Anular um contrato, sim, era possível. Rescindir um contrato, decretar o fim de um contrato judicialmente também era algo admissível, mas rever era algo que havia muita resistência. André, por que um juiz anulava um contrato ou rescindia um contrato de boa, mas na hora que você pedia para ele revisar, ele resistia? Eu explico. Porque quando ele anula, ele desfaz o negócio. Desfaz. Então as partes, em razão daquela ilicitude, daquela irregularidade originária, as partes ficam desvinculadas de qualquer contratação, elas não vão ter que seguir naquela relação. Então eu estou desfazendo o vínculo, ponto. E na ação de rescisão de contrato, o juiz reconhece uma causa legal ou contratual de ruptura e declara que, de fato, em razão daquela causa, o contrato está desfeito. Mas ele não determina um novo conteúdo a ser seguido pelos contratantes. Ele nem na anulação, nem na rescisão, ele não vai determinar um novo conteúdo que os contratantes estarão obrigados a seguir dali para frente. Ele vai simplesmente encerrar o vínculo. Na revisional, não. Na revisional, o juiz profere uma sentença determinativa que vai integrar o contrato. Ela vai passar a fazer parte do contrato. Aquela sentença, ela vai ditar o novo conteúdo contratual a ser seguido dali para frente. Então é como se o juiz estivesse participando ativamente do contrato ao determinar uma parte das suas cláusulas e a dizer aos contratantes o que eles vão ter que fazer daqui para frente. Ou seja, eles vão continuar vinculados, vão continuar contratados, só que eles vão ter que seguir um contrato que não foram eles, contratantes, quem redigiram, mas sim o juiz. Então havia muita resistência do próprio judiciário em entender pela possibilidade deles terem essa intervenção. Né? Será que o judiciário pode participar de um contrato ativamente, escrevendo ou reescrevendo o conteúdo desse contrato? E aí, como eu disse, até os anos 1990, isso era um tabu. O judiciário costumava resistir, né? E poucas decisões a gente vai encontrar até ali promovendo revisão de contrato. Entretanto, gente, com principalmente o advento do Código de Defesa do Consumidor em 1991, entrando em vigor em 1991, a gente passa a ter uma expressa previsão legal de revisão de contrato por parte do juiz e começa a crescer no direito brasileiro o entendimento de que sim, seria possível ao juiz interferir no contrato, modificando as cláusulas contratuais e reescrevendo aquelas que estivessem abusivas, ou abusivas na origem, ou se tornado desproporcionais em virtude de fatos supervenientes. Então o judiciário começa ali, no final dos anos 90, a interferir bastante no conteúdo dos contratos a partir dos pedidos de revisão. Tanto que a Lei da Liberdade Econômica, em 2019, ela é uma resposta a esse crescimento. A gente passa 2 décadas com o judiciário atuando nas revisões contratuais de forma mais ativa e em 2019 vem a Lei da Liberdade Econômica para dizer, opa, peraí, judiciário, também nem tanto assim, né? Você até pode fazer a revisão do contrato, mas não pode revisar tanto, não pode interferir tanto no conteúdo contratual, é preciso garantir a segurança jurídica e tal. Mas enfim, resumindo a história, hoje é possível e é entendimento consolidado,
inclusive com previsão legal, de que o juiz pode, em situações especiais, em situações excepcionais, sim promover a revisão de um contrato. Ele pode sim interferir no conteúdo contratual quando ele identificar cláusulas abusivas na origem ou quando ele identificar fatos supervenientes que justifiquem essa modificação. Então, isso é possível. O artigo 421 do Código Civil, ganhou um parágrafo único. O parágrafo único foi acrescido pela Lei da Liberdade Econômica, no ano de 2019. Ganhou um parágrafo único para dizer que esse poder do juiz de revisar o contrato é um poder excepcional, que o juiz deverá valer-se desse poder de revisar em situações especiais. Certo? Então fechamos a primeira parte do que eu queria explicar a vocês, que é, resumindo, é possível ao autor da ação ingressar com uma ação revisional pedindo a revisão de um contrato por abusividade originária, decorrente de cláusulas abusivas ou de critérios abusivos de formação de uma dívida. E aí ele vai pedir a revisão ao juiz desde a origem, desde a data da assinatura. Como é possível também ao autor entrar com uma ação revisional pedindo que o juiz reveja o contrato e modifique o contrato quando fatos supervenientes e extraordinários desequilibram essa contratação, tornando essa contratação, portanto, desproporcional e excessivamente onerosa. E essa revisão poderá ser feita realmente pelo juiz, modificando o conteúdo do contrato, desde que presentes realmente esses pressupostos. Quais? A ilicitude da cláusula abusiva ou o fato superveniente extraordinário capaz de desequilibrar a relação. Ou seja, o juiz vai atuar, mas vai atuar de maneira excepcional. Primeira parte. Entrei com a ação revisional. O réu foi lá citado, o credor, a outra parte do contrato, entrou com apresentou a contestação dele, apresentou a peça de defesa. Certo? Eu entrei com a ação e o credor foi lá e contestou o meu pedido de revisão. Se a minha ação está pautada em nulidade de cláusulas originárias, cláusulas abusivas na origem, essa taxa de juros pactuada aqui está pactuada fora dos limites legais, esse critério aqui de cálculo está pactuado de forma desproporcional na origem, existe aqui uma regra legal que proíbe esse critério, enfim. O réu pode ir lá e dizer assim, não, aqui, o meu cálculo está certo, essa cláusula é lícita, eu tenho essa exceção aqui, eu posso cobrar esses juros, ou eu posso cobrar desse jeito, ou eu posso calcular a dívida dessa forma, porque eu tenho essa justificativa aqui, ó. O direito de cobrar, o meu crédito é justo, o contrato é lícito. Então, o réu está ali, o credor, se defendendo e defendendo a legitimidade da cobrança dele, ou seja, a legitimidade do crédito que ele quer receber. Certo? Mas por causa dessa ação revisional, esse credor fica ali na dúvida sobre a liquidez e certeza do seu crédito. Porque agora o autor levantou uma dúvida. O autor está dizendo, olha, esse crédito aí, ele não é um crédito correto não, esse crédito está errado. Esse crédito está baseado em cobrança ilícita, abusiva. E o credor está lá, não, ela é correta. E diz o credor, agora eu tenho uma incerteza, eu tenho uma dúvida sobre a liquidez do meu crédito. Vou esperar que o judiciário decida se esse crédito está correto ou não antes de executar a dívida, porque senão eu vou ter que promover uma execução, pagar custas, né, ingressar com um processo, e aí vai que essa ação revisional é julgada favorável, eu vou ainda sofrer, né, ali naquela ação executiva uma parcial sucumbência, porque ele vai entrar com embargos, vai dizer que aquele valor não é correto, e se ele tiver razão, eu vou perder a minha execução. Então, muitos credores, o que eles fazem? Eles esperam. Eles ficam discutindo no âmbito da revisional
esperando para ter certeza de que o seu crédito vai ser reconhecido em juízo antes de cobrar efetivamente por meio de uma ação de execução. Só que lá atrás, gente, olha só que coisa. Lá atrás, as decisões do STJ, lá do início dos anos 2000, diziam o seguinte: não, credor, olha só, a ação revisional por si só não suspende o seu direito a promover a ação de execução. O fato de existir uma ação revisional por si só não impede que você ajuize a ação de execução. Então, se você não ajuizar a sua ação de execução, o direito não socorre a quem dorme. Você vai estar sujeito à prescrição do seu crédito. A ação revisional está lá em curso, mas a sua execução podia estar sendo promovida também em paralelo para evitar prescrição. Se você não fez nada, se você se limitou apenas a contestar a ação do devedor, mas não ajuizou a sua própria ação de execução do título ou de cobrança da dívida, você estaria sujeito à prescrição. E a gente vai encontrar, no início dos anos 2000, decisões do STJ dizendo isso. Olha, o credor que se limita a contestar uma ação revisional e não postula o seu próprio direito à execução está sujeito à prescrição. E aí, na prática, gente, o que acontecia era o seguinte: o judiciário levava 10 anos para decidir sobre a revisional. Quando ele vinha decidir sobre a revisional, que até podia dar razão ao credor, né? Até poderia chegar a dar razão ao credor, e o credor ia lá executar, o devedor então alegava o seguinte: prescrição. Porque esse crédito aqui está vencido há mais de 10 anos, você não me cobrou antes, está prescrito. E o judiciário dizia, está prescrito. Porque a mera propositura de ação revisional não é capaz de interromper a prescrição, você deveria ter entrado com a sua ação executiva, ainda que em paralelo à ação revisional, assumindo que o risco de que a decisão fosse favorável ou desfavorável. Pois bem. Isso mudou. Nos últimos anos, a jurisprudência do STJ tem se modificado. Então, ali, mais ou menos, de 2015, 2016 para cá, a jurisprudência do STJ vem se modificando. Ela vem se modificando, perdão. E o STJ agora tem dito o seguinte, que a propositura da ação revisional, se contestada pelo credor, defendendo o seu direito de crédito, defendendo o valor correto do seu crédito, teria sim o condão de interromper a prescrição. Então, nesse caso, mesmo que o credor não tenha entrado com a execução concomitantemente, paralelamente à ação revisional, o simples fato desse credor ter se manifestado nos autos da revisional, defendendo o seu direito de crédito, já representaria uma manifestação legítima da pretensão, e isso seria suficiente para interromper a prescrição. Então, quando o credor oferece a sua resposta na ação revisional e defende o seu direito de crédito, ele estaria interrompendo a prescrição. E aí a prescrição ficaria suspensa até o trânsito em julgado da ação revisional, que vem a definir qual é o valor efetivo devido. De modo que a prescrição só voltará a correr após o trânsito em julgado da ação revisional. Isso muda tudo, porque se a ação revisional levar 10 anos para ser julgada, o prazo prescricional para o credor propor a execução baseado naquela sentença que reconheceu o valor devido ou que determinou o valor devido, o prazo prescricional para ele mover essa ação vai começar a contar dali, do trânsito em julgado da revisional. E não lá atrás da data originária em que venceu a obrigação. E isso pode significar, portanto, que uma dívida vencida há mais de 10 anos poderia começar a ser executada agora, sem que isso fosse hipótese de prescrição. Foi exatamente isso que o STJ reafirmou
Foi exatamente isso que o SJ reafirmou no informativo extraordinário número 23, agora do ano de 2025, de janeiro de 2025, no julgamento do agravo interno no agravo em RESP 2.396.880, 2.396.880, originário de São Paulo. E aí, vocês concordam com essa mudança de entendimento de que a discussão estabelecida no âmbito da ação revisional seja suficiente para afastar a prescrição? Seja suficiente para demonstrar o interesse do credor em receber, a manifestação inequívoca do credor em receber, e, com isso, obstar que ocorra a prescrição enquanto se discute o valor efetivamente devido? Ou vocês acham que não, que deveria continuar prevalecendo a antiga tese de que, se o credor poderia ter proposto a ação de execução antes e ele não fez, que esse não fazer a ação executiva antes seria sim uma causa de prescrição? O que vocês me dizem aí? Eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir antes a opinião de vocês. E também saber se vocês compreenderam a diferença entre o entendimento do STJ até ali, por volta dos anos 2010 a 2015, e o entendimento que ele começou a manifestar de lá para cá, de 2015 para cá. Olha, o Valdir está dizendo aqui que acha a segunda tese mais justa, né? A tese segundo a qual a ação revisional seria uma manifestação, a defesa, né, do credor na ação revisional seria uma manifestação da sua pretensão, e enquanto não há uma sentença que defina ali uma liquidez, que ele não poderia ser penalizado com a prescrição. Mas a Joyce está dizendo que o prazo ficou muito para o credor, que ficou muito longo para o credor, porque, afinal de contas, o credor não ajuiza a sua pretensão, não exerce o seu efetivo direito de cobrar, né, de exigir, porque na defesa da revisional ele apenas defende a correção do cálculo, mas ele não cobra efetivamente, e com isso o prazo poderia ficar muito elástico. Não, poderia ficar, realmente poderia, uma ação revisional que dure 15 anos vai fazer com que o prazo para exigir o crédito decorrente começaria só dali para frente, né? Ana, perfeito. Para o credor a alteração foi ótima. Para o devedor, de fato, foi complexo. O devedor ele tem que ficar super atento aí de, durante o período da revisional, adotar alguns mecanismos de cautela, né? Se o devedor está de boa fé, uma coisa que poderia ser útil seria pedir o pagamento, né, a autorização para fazer ali ou o depósito judicial das quantias incontroversas, que, aliás, isso é uma premissa do Código de Processo, né, que a gente já ofereça os valores incontroversos e comece a fazer o pagamento desses valores, para evitar que isso fique uma bola de neve. Porque quando essa ação revisional for concluída, pode ser, então, que eu tenha um saldo devedor enorme para pagar, e como não há prescrição, esse credor pode iniciar a execução agora com esse saldo acumulado, que pode ser muito, muito grande, né? E às vezes as diferenças acumuladas não foram devidamente objeto de um provisionamento. Às vezes o devedor não tem caixa para provisionar, né? A dívida está tão elevada que ele não conseguiu ali fazer o provisionamento. Então, Joyce, excelente questão. Peraí. A Carol está dizendo aqui, dever de mitigar o próprio prejuízo? Então, Carol, teria o credor, eu não sei se nesse contexto, eu acho que você está propondo nesse contexto, né? Se o credor que fica ali contestando a revisional, mas não ingressa efetivamente cobrando a dívida, pedindo penhora de bens, etc., se ele estaria deixando de buscar a preservação do próprio interesse e mitigar o próprio prejuízo, e com isso acabando por gerar consequências mais gravosas para o devedor do que aquelas que seriam originalmente cabíveis. Essa era uma discussão
que se tinha realmente na primeira fase, na primeira etapa da jurisprudência do STJ, de que o credor, ao permanecer inerte no seu direito de cobrar, embora contestando a revisional, mas permanecendo inerte no seu direito de cobrar, ele estaria deixando de exercer a tutela dos próprios interesses. Tinha esse aspecto, sim. Mas eu vou dar aqui a minha opinião sobre isso. Eu já tive uma opinião diferente. Eu confesso que durante muito tempo eu defendi que a revisional por si só, ela só serviria de reconhecimento do débito pelo devedor até o limite confessado pelo devedor, que seria o incontroverso. Então, em relação ao incontroverso, haveria ali uma interrupção da prescrição pela conduta do próprio devedor que confessa dever. Né? Então, o devedor vai lá e diz assim, eu reconheço 10, mas eu estou sendo cobrado em 20. Eu reconheço 10, aqueles 10 estariam interrompidos, porque ele confessou, e ao confessar interrompeu. Mas os outros 10 que ele negou, que ele refutou, eles estariam sujeitos à prescrição se o credor não adotasse as medidas próprias para fazer prevalecer o seu direito de crédito. E a mera contestação na ação revisional eu entendia que não gerava esse efeito interruptivo. Entendia, tal como o STJ na época, que não gerava o efeito interruptivo. Hoje eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu confesso que eu tenho refletido mais sobre isso no sentido de que a revisional torna, ou tem a capacidade de tornar a parte controvertida uma parte ilíquida. Inclusive, essa é uma defesa em embargos de devedores, quando existe uma ação revisional em curso. Quer dizer, olha, falta ao título a liquidez, porque existe ainda uma questão sobre o valor líquido a ser apurado em juízo. Isso ainda não aconteceu. Então, enquanto não há a sentença de determinação do conteúdo correto, do valor correto da dívida, essa execução é incabível. E na medida em que o devedor se defende, ou tem a possibilidade de se defender nos embargos de execução, alegando que a existência de uma revisional anterior retira a liquidez da parte controversa da dívida, como é que eu vou dizer que a prescrição está correndo? Haveria uma contradição aqui. Porque se falta liquidez, a prescrição ainda não começou a correr. Porque eu não posso exigir uma prestação que depende de liquidação. Eu só posso exigir a prestação a partir do momento em que ela se torna líquida e certa, pelo menos para fim de execução. Então, haveria uma certa contradição aí. O devedor dizer essa dívida não é líquida e só pode ser exigida depois de determinada na sentença revisional, e ao mesmo tempo dizer prescreve porque você não cobrou. Você não podia cobrar porque ela é ilíquida e depende de sentença. Mas se você não cobrar, prescreve. Quer dizer, seria a imputação de um comportamento incoerente, contraditório, a que ficaria sujeito o credor. Se ele executa, ele não podia ter executado porque não tinha liquidez. Se ele não executa, ele seria penalizado pela prescrição. Então, hoje eu tendo a concordar que, dependendo da forma como o credor se manifestou nos autos da ação revisional, que aquela manifestação dele possa, sim, ter um caráter interruptivo da prescrição em relação à parte ilíquida, já que a parte incontroversa, essa aí já seria líquida, e ela já deveria estar sendo depositada, já deveria estar sendo paga, e aí sim a gente pode ter uma discussão. Dizer o seguinte, olha, o devedor apontou qual seria o valor correto, mas não pagou o valor correto, e o credor também não exigiu o valor correto. Não exigiu que o valor correto não, o valor incontroverso fosse pago. E aí a gente poderia discutir uma prescrição parcial, dizer, olha, sobre o que era incontroverso, deveria ter havido ali os mecanismos de exigibilidade. Não havia impedimento para se exigir o valor incontroverso. E se não foi exigido, a gente poderia ter uma prescrição. Mas no controverso, aquilo que é considerado ilícito ou abusivo, me parece que faltaria liquidez para se imputar ao credor a pena da perda da pretensão. Dizer, o credor que não cobrou
a parte controvertida antes da sentença judicial teria deixado de exercer corretamente o seu direito, aí me parece que seria contraditório, porque se era ilíquida, porque ainda era controvertido, né, ele não ter movido a ação foi uma medida de cautela. Né? Vou esperar a definição do judiciário quanto à liquidez e certeza, e aí eu vou cobrar com base num valor, aí sim, corretamente arbitrado. Então, esse é o cenário. Mas, veja, gente, eu respeito, até porque já estive defendendo as duas posições, entendo que elas têm prós e contras, as duas teses têm prós e contras, mas acho que é um ponto relevantíssimo, porque muitas vezes as pessoas entram com ações revisionais imaginando que essa ação revisional ela vai postergar de tal maneira a dívida que no futuro ele não vai precisar pagar mais. Que no futuro aquilo vai ser tão enrolado com o tempo que depois aquilo vai morrer e ele não vai precisar pagar. E na verdade, não necessariamente. Né? E na verdade, a gente tem aí que ficar atento que com essa jurisprudência pode ser que lá na frente, anos mais tarde, julgada revisional, o credor possa iniciar uma ação executiva e acabar, né, fazendo ali com que o devedor tenha que pagar, e não apenas o valor originário. Essa era uma pergunta que tinha sido feita aqui. Agora não me lembro quem foi aqui que fez a pergunta, acho que foi a Joyce. Não apenas no valor histórico, mas o valor acrescido. Tá, Joyce? O valor aí o que a gente vai ter que olhar na questão, a Joyce pergunta se seria acrescido de juros ou não. Vai depender o seguinte, Joyce, se o devedor teve êxito na ação revisional, ele não deve juros, porque ele não deve o incontroverso, e se ele não deve o incontroverso, ele não tem inadimplemento. Ele só teria que pagar Desculpe, se ele não deve o controverso, ele não teria inadimplemento, logo ele não teria que pagar juros. E o incontroverso, em tese, ele já teria que ter pago. Então, se ele vem pagando o incontroverso regularmente, ele chegaria ao final sem ter que pagar nenhum acréscimo moratório ao credor. Se ele não paga nem o incontroverso, aí a discussão é um pouco mais complexa, porque aí a gente vai ter que verificar se ele podia ou não ter pago o incontroverso antes, se o credor havia injustificadamente recusado receber até o incontroverso, e se o credor recusou receber até o incontroverso, criando dúvida sobre o todo, aí o devedor não seria obrigado a pagar juro moratório nenhum. Tá? Mas a gente vai ter que olhar a peculiaridade do caso concreto. Se o credor resistiu, disse não vou receber menos que o valor do título, eu não aceito receber, não vou receber nada, e o devedor está lá brigando, dizendo assim, eu te pago, mas eu te pago o valor certo, que é 10, eu não vou te pagar o errado, que é 20. O credor diz, mais 10 eu não aceito receber, aí a culpa não é do devedor, a culpa é do credor, e aí a inércia do credor, a recusa do credor é que vai gerar o afastamento da mora do devedor, e aí o devedor não pode ser prejudicado pela recusa do credor abusivo, e aí não tem juros de mora. Agora, se o contrário, o credor está dizendo assim, não, tudo bem, então paga pelo menos o incontroverso, e o devedor não está pagando nada, sobre o incontroverso poderá sim haver incidência de encargos moratórios, tá? Porque aí o credor não deu causa pelo não pagamento do incontroverso, certo? O controvertido sim, mas o incontroverso não. Agora, chegou lá na frente, o judiciário recusou a ação revisional e disse que o autor não tinha razão, a razão era do réu, o valor estava certo desde a origem. Aí tem juros desde a origem. Tá certo, Joyce? Porque aí o credor disse que estava certo desde o início, o credor tinha razão, não recebeu antes, não foi culpa dele, foi culpa do devedor, só que o devedor não tinha razão, no final a sentença foi de improcedência, então sim haverá o acréscimo dos encargos moratórios, desde lá de trás do vencimento até o momento do efetivo pagamento. Ou seja, a conta dessa revisional pode se tornar enorme para esse devedor. A ação revisional é uma faca de dois gumes. Eu entro com ela, eu tenho que ter uma série de coisas no meu radar. Que existe uma parte incontroversa que eu devo desde logo garantir o pagamento para evitar problemas futuros maiores. Que existe uma parte controvertida que pode estar certa ou errada, mas se ela for julgada como correta, eu posso ter que pagar retroativo.
e esse pagamento retroativo, sim, pode ser acrescido de juros e correção monetária. Então, a ação revisional não é uma ação mágica que simplesmente suspende as dívidas e no futuro talvez eu não precise pagar nada. Toda ação, nesse caso, tem um risco e uma consequência. E eu tenho que ficar aqui esperto para orientar corretamente o meu cliente. Às vezes é uma estratégia e ele vai ali se valer dessa estratégia para ganhar fôlego financeiro, para tentar fazer um acordo. Mas, como toda ação, ela tem um risco que deve ser mapeado, esclarecido, explicado ao cliente para que o cliente seja, então, prevenido lá na frente, caso o resultado não seja aquele que ele aguardava. As lives de segunda-feira, toda segunda, tá, Joyce? Toda segunda, 7h30 da manhã, a gente começa direito a semana com essa live aqui. E depois, gente, essa live vai para o meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, que é prof, _ aquela barra baixa, André Roberto. É igualzinho aqui no Instagram. Prof, _ André Roberto, lá no YouTube. E lá ficam todas as lives. Todas as lives. As de segunda, as de quarta, vão todas para lá. Então, você perdeu alguma, às vezes tem um tema que você está precisando dele agora. Você lembra que teve a live, mas não lembra exatamente o que foi dito. Você consegue acessar todas as lives lá no meu canal do YouTube, prof, _ André Roberto. Aproveita, dá uma visitada no meu canal lá, já curte, se inscreve. Se vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, vão ajudar que eu possa fazer alguns eventos simultâneos lá no YouTube e aqui, ao vivo. Então, vão me dar uma força legal. E lá vocês encontram todas as minhas lives anteriores. E lembrando que toda segunda tem aqui o Começando Direito às 7h30 da manhã. Nosso próximo encontro, quarta-feira. Quarta-feira, também nesse horário, 7h30, a gente vai ter a live consultoria.com. Lembrando que o consultoria.com são vocês que trazem o assunto e eu comento o assunto que vocês me trazem. Vocês me trazem a dúvida e eu bato esse papo com vocês. Aqui, na segunda, eu proponho o tema. Na quarta, vocês trazem o assunto e a gente debate em cima do assunto que vocês trouxerem. Maravilha? Genial, muito bom. Então, conto com vocês lá curtindo e inscrevendo lá no meu canal. As lives estão por lá. E divulgando aqui essa live toda segunda-feira, 7h30 da manhã. Começando direito. Boa semana a todos. Eu começo a semana aqui com o meu manto de campeão da Supercopa. Começando o ano de 2025. Beijo grande. E até quarta-feira, 7h30 da manhã. Estou contando com vocês. Até lá.